Oi, tudo bem? Sou Wagner. Como que você está com a nossa leitura e interpretação da Bíblia? Espero que você esteja bem, esteja conseguindo entender, esteja conseguindo aplicar e principalmente refletir sobre os assuntos que nós estamos conversando aqui nos vídeos. No episódio passado, nós fizemos uma leitura do livro de Jó, capítulo 31 ao capítulo 35. Então, o que é abordado nessa leitura são assuntos muito profundos que nós queremos que cada pessoa, sim, tem que fazer a sua leitura para poder entender e absorver melhor. Porque cada pessoa pode entender de uma maneira. Por mais que é a mesma história, o sentido que cada um dá para as coisas que são ensinadas na Bíblia depende de qual momento da vida você está passando. Então, leia a Bíblia. O que nós podemos ver, né? Que Jó ele está sendo acusado pelos seus amigos, mas novamente há muitos ensinamentos nessas entrelinhas dessas supostas acusações e defesas de Jó, porque nós podemos ver pelo livro de Jó, na qual é falado que os caminhos de Deus não tem como saber. Nós não sabemos quais são os caminhos e como são os caminhos. E uma outra parte que chamou a atenção nossa aqui do programa foi que é dito assim: o bem e o mal não afetam a Deus, mas a falta de fé faz com que Deus não nos ouça. Ou seja, vamos fazer uma breve flexão profunda aqui. O que é a fé? A fé é acreditar naquilo que não se vê. Esse é um dos significados que podemos dar à fé. Um dos. Existem vários. Então, nós podemos ver que ter fé é acreditar, mas acredita fazendo aquilo que você precisa fazer. Tire um exemplo. Não há nada e nem ninguém que seja humano, ser humano, que vai acreditar em você mais do que você mesmo. Você vai ter dois lados da moeda sempre. Acreditar que consegue, que você vai conseguir. Acreditar que não consegue e você não vai conseguir. Mas tá vendo que tudo depende de você? Porque é você e Deus. Não é outra pessoa, por mais que sejam seus parentes, famílias, seu marido, sua mulher, é você e Deus. E conforme você vai entendendo isso e fazendo, você começa a ver que as coisas começam a contribuir para que você consiga chegar nos seus objetivos. Então, mesmo nas dificuldades, nas adversidades que passamos, a fé ela é o principal pilar, porque a fé vai fazer com que nós comecemos a nos movimentar. Tudo bem? Então, essa é uma reflexão breve desse capítulo 31 ao 35, mas nós orientamos você a ler essa parte da discussão também entre o Jó e os seus amigos. Então, lembre-se de, se estiver te ajudando, deixe seus comentários, as suas reflexões, curta e compartilhe esse vídeo, curtir principalmente, e se inscreva no canal para ajudar nós daqui do programa a fazermos uma leitura e interpretação cada vez melhor para vocês. Tudo bem? Então, vamos lá, estamos chegando quase no final do livro de Jó, que vai finalizar no próximo episódio. Então, hoje nós vamos ler do capítulo 36 ao 40
E depois, no próximo episódio, do 41 e finalizando com o 42. Então vamos lá. Respira. Livro de Jó, capítulo 36. Eliú justifica a Deus e diz a Jó que o seu pecado estorva a sua bênção. Prosseguiu ainda Eliú e disse: Espera-me um pouco, e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. Desde longe repetirei a minha opinião, e ao meu Criador atribuirei a justiça. Porque, na verdade, as minhas palavras não serão falsas contigo. Está um que é sincero na sua opinião. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. Grande é em força de coração. Não deixa viver ao ímpio e faz justiça aos aflitos. Do justo não tira os seus olhos. Antes com os reis no trono os assenta para sempre, e assim são exaltados. E se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, então lhe faz saber a obra deles e as suas transgressões, porquanto prevaleceram nelas, e revelando-lhe aos seus ouvidos para seu ensino, e diz-lhe que se convertam da maldade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em bem, e os seus anos em delícias. Porém, se não ouvirem, a espada serão passados, e expirarão sem conhecimento. E os hipócritas de coração amontoam para si a ira, e amarrando-os, ele não clamam por socorro. Eles morrem na mocidade, e a sua vida perece entre os sodomitas. Ao aflito livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Assim também te desviará da angústia para um lugar espaçoso, em que não há aperto, e as iguarias da tua mesa serão cheias de gordura. Mas tu estás cheio de juízo do ímpio. O juízo e a justiça te sustentam. Porquanto há furor, guarda-te de que porventura não sejas levado pela tua suficiência, nem te desvie a grandeza do resgate. Estimaria ele tanto tuas riquezas, ou todos os esforços da tua força, que por isso não estivesse em aperto? Não suspire pela noite, em que os povos sejam tomados do seu lugar. Guarda-te e não declines para a iniquidade, porquanto isto escolheste. Antes que a tua miséria, eis que Deus exalta com a sua força. Quem ensina como ele? Quem lhe pedirá conta do seu caminho? Ou quem lhe disse, tu cometeste maldade? Lembra-te de engrandecer a sua obra que os homens contemplam. Todos os homens a veem, e o homem a enxerga de longe. Eis que Deus é grande, e nós o não compreendemos, e o número dos seus anos não se pode calcular. Porque reúne as gotas das águas que derrama em chuva do seu vapor. E qual as nuvens destilam e gotejam sobre o homem abundantemente? Porventura, se poderão entender as extensões das nuvens e os trovões da sua tenda? Eis que estende sobre elas a sua luz, e encobre os altos do mar. Porque por estas coisas julga os povos, e lhes dá mantimento em abundância. Com as mãos encobre a luz, e a proíbe de passar por entre elas, o que nos dá a entender o seu pensamento, como também aos gados a cerca temporal que sobe. Capítulo 37. O homem, por conhecer as obras de Deus e a sua sabedoria, deve temê-lo. Sobre isso também treme o meu coração e salta do seu lugar. Atentamente ouvi o movimento da sua voz e o sonido que sai da sua boca. Ele o enviava por debaixo de todos os céus, e a sua luz até aos confins da terra. Depois disso, brama com grande voz, troveja
com a sua voz, e, ouvida a sua voz, não tarda com estas coisas. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não compreendemos, porque a neve diz, cai na terra, como também ao aguaceiro a sua forte chuva. Ele sela as mãos de todo o homem, para que conheçam todos os homens a sua obra, e as alimarias entre os seus esconderijos, e ficam nas suas cavernas. Das recâmaras do sul sai o pé do vento, e do norte o frio. Pelo assopro de Deus se dá a geada, e as largas águas se endurecem. Também com a umidade carrega as grossas nuvens, e espargem as nuvens da sua luz. Então ela, segundo o seu prudente conselho, se espalha em roda, para que faça tudo quanto lhe ordena sobre a superfície do mundo habitável, seja para correção, ou para a sua terra, ou para a beneficência que faça vir. E isto, ó Jó, inclina os teus ouvidos, atende e considere as maravilhas de Deus. Porventura sabes tu como Deus opera e faz resplandecer a luz da sua nuvem? Tens tu notícias do equilíbrio das grossas nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito nos conhecimentos? Ou de como os teus vestidos aquecem quando do sul acalma sobre a terra? Ou estendeste com eles os céus, que estão firmes como o espelho fundido? Ensina-nos o que lhe diremos, porque nós nada poderemos pôr em boa ordem, por causa das trevas. Contar-lhe-ia alguém o que tenho dito, ou desejaria um homem que ele fosse devorado? E agora não se pode ver o sol, que resplandece nos céus, mas passando o vento e purificando-os, o esplendor de ouro vem do norte, pois em Deus há uma tremenda majestade. Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar. Grande é o poder, porém ninguém oprime juízo, e grandeza de justiça. Por isso o tremem os homens. Ele não respeita os que são sábios no coração. Capítulo 38. Deus responde a Jó e mostra-lhe a sua grandeza e sabedoria. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei e tu responde-me. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Fazemos saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente contavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Ou quem encerrou o mar com portas, quando transbordou e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por envolvedouro? Quando passei sobre ele o meu decreto e lhe pus porta e ferrolhos? E disse: Até aqui virás, e não mais adiante. E aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas? Ou desde os teus dias deste ordem à madrugada? Ou mostraste a alva no seu lugar, para que agarrasse nas extremidades da terra, e os ímpios fossem sacudidos dela? Tudo se transforma como barro, sob o selo, e se põe como vestido, e dos ímpios se desvia a luz, e o braço altivo se quebranta. Ou entrastes tu até as origens do mar? Ou passeaste no mais profundo do abismo? Ou descobriram-se-te as portas da morte? Ou viste as portas da sombra da morte?
ou com o teu entendimento chegaste às larguras da terra? Faze-nos saber, se sabes tudo isso, onde está o caminho da morada da luz? E quanto às trevas, onde está o seu lugar, para que as traga aos seus limites, e para que saibas as veredas da sua casa? De certo, tu o sabes, porque já então eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Ou entraste tu aos tesouros da neve, e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra. Onde está o caminho em que se reparte a luz, e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu para a inundação um leito e um caminho para os relâmpagos dos trovões, para chover sobre a terra onde não há ninguém e no deserto em que não há gente, para fartar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer os renovos da erva? A chuva porventura tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? De que ventre procede o gelo? E quem gera a geada do céu? Como debaixo de pedra as águas se escondem, e a superfície do abismo se coalha. Ou poderás tu ajuntar as delícias das 7 estrelas, ou soltar os atilhos do Órion, ou produzir as constelações a seu tempo, e guiar a ursa com seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus? Ou podes dispor do domínio deles sobre a terra? Ou podes levar a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubra? Ou ordenarás aos raios que saiam e te digam: eis-nos aqui? Quem pôs a sabedoria no íntimo? Ou quem a mente deu o entendimento? Quem numerará as nuvens pela sabedoria? Ou os odres dos céus, quem os abaixará? Quando se funde o pó numa massa, e se pegam os torrões uns aos outros, porventura caçarás tu, presa para a leoa? Ou satisfarás a fome dos filhos dos leões? Quando se acharam nos covis, e estão à espreita nas covas? Quem prepara para os corvos o seu alimento, quando seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem que comer? Capítulo 39. Sabes tu o tempo em que as cabras montesas têm os filhos? Ou consideraste as dores das servas? Contarás os meses que cumprem, ou sabes o tempo do seu parto? Elas encurvam-se para terem seus filhos, e lançam de si as suas dores. Seus filhos enrijam, crescem como o trigo, saem e nunca mais tomam para elas. Quem despediu livre o jumento montês? E quem soltou as prisões do jumento bravo? Ao qual dei o ermo por casa e a terra salgada por morada. Ri-se do arruído da cidade. Não ouve os muitos gritos do exator. O que descobre nos montes é o seu pasto, e anda buscando tudo que está verde. Querer-te-á servir um unicórnio, ou ficará na tua cavalariça? Ou amarrarás o unicórnio ao rego com uma corda, e estorrará após ti os vales? Ou confiará neles, por ser grande a sua força, ou deixarás o seu cargo ao teu trabalho? Ou fiarás dele que te torne o que semeaste, e a recolha na tua eira? Bate alegre as asas a avestruz, que tem penas de cegonha. Ela deixa os seus ovos na terra e os esquenta no pó, e se esquece de que algum pé os pode pisar, ou de que podem calcanhá-los os animais do campo. Endurece-se para com seus filhos, como se fosse seus debaldes, é seu trabalho, porquanto está sem temor. Porque Deus a privou de sabedoria, e não lhe repartiu atendidamente, e não lhe repartiu o entendimento. O seu tempo se levanta alto,
ri-se do cavalo e do que vai montado nele. Ou darás tu força ao cavalo, ou revestirás o seu pescoço de crinas, ou espantá-lo-ás como ao gafanhoto. Terrível é o fogoso respirar das suas ventas, escarva a terra e folga na sua força, e sai ao encontro dos armados. Ri-se do temor e não se espanta, e não torna atrás por causa da espada. Contra ele rangem a aljava, o ferro flamante, flamante da lança e do dardo. Sacudindo-se, removendo-se, escava a terra e não faz caso do som da buzina. Ao soar da buzina diz: Eia! E de longe cheira a guerra, e o trovão dos príncipes e o alarido. Ou voa o gavião pela sua inteligência, estendendo as suas asas para o sul, ou se remonta a águia ao teu mandato e põe no alto do seu ninho. Nas penhas mora e habita no cume das penhas, e nos lugares seguros. Dali descobre a presa, seus olhos a avistam desde longe. Seus filhos chupam sangue, e onde há mortos, ela aí está. Capítulo 40. Respondeu mais o Senhor a Jó, e disse: Porventura, o contender contra o Todo-Poderoso é ensinar? Quem assim ergue a Deus? Responda a estas coisas. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Eis que sou vil, que te responderia eu? A minha mão ponho na minha boca. Uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Então o Senhor respondeu a Jó, desde a tempestade, e disse: Cinge agora os teus lombos como varão. Eu te perguntei a ti, e tu me responderás. Porventura também farás tu vão o meu juízo, ou me condenarás para te justificares? Ou tens braços como Deus, ou pode trovejar com voz como a sua? Orna-te, pois, de excelência e alteza, e veste de majestade e de glória. Derrama os furores da tua ira, e atenta para todo soberbo e abate-o. Olha para todo soberbo e humilha-o, e atropela os ímpios no seu lugar. Esconde-os juntamente no pó. Ata-lhes os rostos em oculto. Então também eu de ti confessarei que a tua mão direita te haverá livrado. Contempla agora o behemote que eu fiz contigo, que come a erva como o boi. Eis que a sua força está nos seus lombos, e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro, os nervos das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze, e sua ossada é como barras de ferro. Ele é obra-prima nos caminhos de Deus. O que fez o proveu da sua espada. Em verdade, os montes lhe produzem pastos onde todos os animais do campo folgam. Deita-se debaixo das árvores sombrias, no esconderijo dos canaviais e da lama. As árvores sombrias o cobrem com sua sombra. Os salgueiros do ribeiro o cercam. Eis que um rio transborda, e ele não se apressa. Confia que o Jordão possa entrar na sua boca. Pode-lo-iam porventura caçar à vista os seus olhos, ou com laços lhe furar o nariz? Bom, chegamos no final do capítulo 40. Nossa, é muito interessante esses capítulos. Agradeço a sua audiência, Deus te abençoe e vejo você numa próxima. Até mais!